de todos os lados e a gente não consegue administrar bem. Bom, quem vai dar essa aula hoje vai ser eu e a Mayara. A Mayara acabou de entrar online aqui e nós que vamos fazer essa aula. Então, eu espero que seja uma aula aí que a gente consiga já começar a aprofundar um pouquinho mais o yoga, né? A gente sabe que o yoga é uma filosofia muito antiga e por conta dessa antiguidade é difícil muitas vezes você rastrear e ver da onde vem cada coisa, qual é a origem de cada técnica, em que em determinado momento histórico aquilo começou, e até mesmo uma confusão de propósito, né? Porque uma das coisas que eu falo para os alunos aqui que estão se preparando para dar aula é que é essencial que quando você dê uma aula de yoga, você saiba para que você está dando aquela aula. O yoga, ele pode ser útil para muitas coisas. Como, por exemplo, eu já dei aula para um senhor que ele tinha muito problema de concentração e isso influenciava muito a vida dele, porque até mesmo ele perdia a memória pela falta de concentração. Então, era um tipo de aula muito focada nisso, assim. E era uma aula, por exemplo, que a gente não trabalhava tanto alongamento quanto flexibilidade, fazia um trabalho bastante com técnica de equilíbrio e vários exercícios de concentração, respiração, e ele foi tendo uma progressão aí dos efeitos do que era importante para ele. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que, assim, primeiro o professor tenha para si, assim, o que é, de fato, o yoga para ele, como que aquelas técnicas, elas vão de encontro a isso que ele está, de fato, ensinando e buscando, né? Como que aquilo ali faz algum tipo de sentido, e aí utilizando essas técnicas de acordo com o aluno, né? Então, porque é muito importante, como eu falei, a gente tem uma ampla gama de efeitos aí. A gente pode usar esses efeitos direcionando especificamente ou fazer um trabalho mais completo, que é aquilo que você entende por yoga, mas que não são todos os seus alunos que vão estar prontos para receber esse tipo de conhecimento. Então, essa é outra coisa muito essencial, que é aquela coisa que a luz, se ela for muito forte, ela cega. Se a luz for na medida certa, ela vai abrir os caminhos. E esse é o trabalho do guru, né? O guru, que é aquele que tira a escuridão, né? Aquele que traz a luz, que traz o esclarecimento para os assuntos que a gente está estudando. Então, o guru na Índia é uma figura muito importante. Hoje, inclusive, é o dia do guru, o Guru Purnima, e é uma data importante na Índia, e tem toda essa reverência pela ancestralidade, pelo conhecimento dos professores. Tá? Então, por que eu estou mencionando isso? Porque a gente tem que se colocar, de fato, como um professor que está ali para esclarecer, que está ali justamente para esse sentido do guru, de tirar as trevas e de ajudar no esclarecimento e no conhecimento e na vivência do aluno de yoga, para que ele tenha aí a melhor experiência. Bom, eu falei um pouquinho para a gente fazer uma introdução, a Mayara também está aí ao vivo, e a gente vai deixar um pouquinho aqui, eu vou mutar meu som, mas a gente vai deixar um pouquinho para ela falar. Olá, eu recebi umas perguntas aqui pelo e-mail do formação@yoguinhap, mas eram umas perguntas mais técnicas e mais para quem realmente quer fazer a nossa formação. O que eu prefiro falar aqui é mais a parte filosófica, teoria, para ser uma aula teórica mesmo, até para quem não quer, né, participar da formação de professores. Apesar de que a ideia de fazer esse live surgiu para isso, para tirar dúvidas. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar aqui é o que é yoga. As pessoas sabem muitas vezes a etimologia da palavra, que yoga vem da raiz yud, que significa unir. Então, yoga é união. Mas daí vai dar o que o Dani falou sobre propósito. Eu acho que, dependendo do darshana da pessoa, do que é o propósito dela e para que também ela pratica ou por que ela quer dar aula, yoga pode ter diferentes significados. Pode ser a união dela com ela mesma, que eu acho que esse é o verdadeiro sentido de yoga.
unir não só corpo, mente e alma, a união do você, com quem você é. O mundo muitas vezes nos faz esquecer disso. A gente começa a entrar em condicionamentos. E a mente condicionada coloca padrão. E a partir desses padrões, muitas vezes, nasce o sofrimento. E desse sofrimento, a raiz desse sofrimento é a desunião com a nossa verdadeira essência. Desunião com quem a gente é. Eu adoro aquela pergunta que fala: a criança que você foi, estaria feliz com quem você é hoje? E essa pergunta é a pergunta, vamos dizer, do yoga. O que é a união com a sua essência? A sua essência de quando você era criança, os propósitos que você tinha. Tá chegando as perguntas aqui também, eu vou ficar desconcentrada. Essa criança interior, esse resgate da sua criança interior, para mim, é isso que é a união da palavra yoga. Eu tô numa dúvida bem amadora aqui, que se eu abrir o WhatsApp para ler as dúvidas do nosso... Eu tô aqui, Mai, eu tô com as dúvidas aqui. Do nosso moderador, eu perco o live do Insta, que eu que tô aqui. Não, então é melhor esperar. Deixa eu pegar aqui. Eu vi que chegaram perguntas aqui. Gente, mas ó, quero hoje perguntas profundas. Vamos filosofar, né? Não perguntas muito técnicas sobre o Yogin App, como eu vi uma que chegou aqui, de área de assinantes e tal. Não, gente, vamos sair da superfície. Vou aproveitar e falar sobre uma comparação, sobre isso que eu estava falando de sofrimento, que só na superfície que é turbulento. E a maioria das pessoas vivem na superfície, né? Na superfície de relacionamentos, fazendo joguinhos, na superfície do trabalho, trabalhando para pagar as contas, para ter só uma remuneração, sem ser um trabalho que ela se sinta fazendo algo diferente pelo mundo. Então, essa questão de superfície é igual no mar. É só na superfície ali do mar que é agitada. Se você mergulhar, você vai descobrir todo um oceano lá embaixo, e lá é silencioso. No fundo do mar não tem aquelas ondas e a turbulência da superfície. Só que a maioria das pessoas ficou ali, tomando água na cabeça e se afogando nessa superfície, lutando contra a maré e não chegam a lugar nenhum. Porque o que elas precisam é fazer esse mergulho dentro delas, essa união com a criança, com a sua essência, dê o nome que você quiser, com o seu purusha, com a sua alma. E desse mergulho que vão surgir as respostas que você fica procurando fora. Então, Dani, se leu a pergunta, me manda aqui, porque eu tô lendo, ó, Tainá, tudo mais. Foi isso aí mesmo, da questão da coisa do mercado de trabalho. Primeiro tinha uma pergunta relacionada ao mercado de trabalho, como é o mercado de trabalho, e a outra era essa aí mesmo, que era como que ficava a utilização da página durante a formação. Bom, isso a gente responde mais objetivo para quem quiser realmente, tá? Quem tiver inscrito no curso, ou quem quer se inscrever, e daí a gente responde isso mais individualmente. Aqui, desculpem, mas eu prefiro falar sobre perguntas mais relacionadas à teoria do yoga. Ó, a Paulinha. Ó, a gente falou que não ia responder pergunta aqui do Insta, né? Mas a Paulinha, que tem um projeto lindo com a Teca, tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Fala um pouquinho sobre como dar aulas mudou a sua vida. Vou responder a Paulinha. Eu comecei a dar aula muito nova, gente. Eu tinha 17 anos, tem noção? Hoje em dia eu acho que eu era muito madura, mas era uma pirralha. Imagina, eu tinha alunos de 40 anos, 50 anos, não imagina uma pirralha falando sobre mergulho interior, né, sobre autoconhecimento. Daí certas pessoas pensavam, nossa, que essa menina tem experiência de vida aí com 17 anos? Mas mudou completamente a minha vida, porque com 17 anos eu já cursava ciência da computação,
e eu abandonei para fazer a formação de yoga. E logo depois, um ano na formação, comecei a dar aulas, e dei aulas em Floripa até os 21 anos, e daí eu fui morar em Londres. Nesse trajeto, eu comecei a me questionar, assim, porque, na verdade, eu amava dar aula de yoga, mas eu dava aula num local em que eu não me sentia livre. E, para mim, o verdadeiro objetivo de qualquer estilo de yoga é te proporcionar liberdade, te proporcionar esse verdadeiro encontro interior, e não viver de acordo com o que as outras pessoas esperam de ti, de acordo com determinados conceitos e regras. E daí isso me afastou um pouco do yoga. E daí quando eu fui morar em São Paulo, eu fui cursar economia no INSPER, achando que eu não ia realmente mais dar aula de yoga. E nesse meio do caminho, graças a Deus, o universo me trouxe de novo para o yoga. Uma amiga minha, num jantar, falou que ela era muito ansiosa e que ela queria praticar yoga, se eu não daria aula para ela. Daí eu voltei no meio da faculdade a dar aula personal para algumas amigas, só que essas amigas eram blogueiras, famosas, começaram a divulgar, era a época dos blogs, deve fazer uns 6 anos, e daí começou, de repente, eu ter a agenda cheia, daí eu fiz o Instagram do Yoga Lifestyle, fiz o evento com a Yoga Girl no Brasil, eu levei a Rachel Breton para o Brasil, e isso foi um sucesso. E daí eu pensei, que economia o quê? O meu caminho é o yoga, e a gente pode unir, se a gente tem esse, sei lá, espírito empreendedor e gosta de fazer negócios, assim como eu gosto, a gente pode unir o nosso dharma, o nosso propósito, com o que a gente tem para colocar no mundo como missão. Então, começar a dar aula de yoga mudou a minha vida, porque é aquela questão do... Como que é? O hábito faz o monge. Aquela coisa de vestir, assim, quando eu sou a professora de yoga, eu tento praticar os yamas e niyamas na minha vida todos os dias, porque eu tenho uma tendência a ser uma pessoa agressiva, apesar de ninguém acreditar, fala que não me imagina agressiva. Eu sou, e as pessoas mais próximas é que eu acho que acabam sabendo disso, minha mãe, o Dani, o meu marido. Eu tenho, não sei, um lado de mim, então minha vontade às vezes é tatuar a rinsa, que é a primeira norma ética do yoga, a principal característica de um yogin é a não violência. E a maior transformação de dar aula de yoga para mim é isso. Eu consigo ser uma pessoa mais pacífica através da prática, e eu acho que dar aula, eu tenho que ser um exemplo, porque senão eu vou ser uma hipócrita, sabe? Aquela, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa é a maior transformação para mim de ser professora de yoga, é ser uma pessoa ética, verdadeira, honesta e praticar todos os outros niyamas. Maia, eu vou fazer tem que desligar o seu microfone. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui que uma pessoa perguntou, que é sobre a questão se o yoga melhora a espiritualidade. Eu acho que é uma pergunta interessante e vale a pena responder, né? Bom, então eu acho que essa coisa da espiritualidade e do yoga realmente sempre eles estão relacionados, eles estão ligados. Como eu falei anteriormente, você pode ter um comportamento, uma atitude em relação à prática de uma coisa estritamente técnica, como aquele caso que eu mencionei ali do senhor que precisava só melhorar a concentração, mas é evidente que esses momentos que a prática possibilita, de um momento de quietude, de mais paz, de mais tranquilidade, é evidente que isso faça um movimento de introspecção e de autoobservação, que aí a espiritualidade realmente é uma coisa muito ampla, e você pode entender por espiritualidade muita coisa, né? Até dependendo do caso, matar alguém pode ser um desenvolvimento de espiritualidade, mas no meu entendimento, esse momento de introspecção, que eu acho que foi muito válido ali o que a Mayara falou, que é esse momento que nos ajuda a nos aproximar mais da nossa verdade,
em que a gente diminui toda essa agitação e vai mais de acordo com a nossa verdade, eu acho que isso é evidente que haja uma melhoria, né, ou algum tipo de ativação dessa questão da espiritualidade, né? Como eu falei, espiritualidade é uma coisa muito ampla, você pode até negar isso, mas o que eu entendo de espiritualidade é esse movimento de autoobservação e de fato, mudança efetiva, assim, sabe? Que não é só observar, tá, eu sou uma pessoa assim, assado, mas efetivamente o que eu fiz de ação para mudar aquilo ali que não me agradava, no sentido de me fazer uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que eu sinto que é uma pessoa melhor, assim. Então, para mim, esse tipo de movimento é um movimento espiritual, sabe? Um movimento que você muda sempre no sentido de buscar uma paz interna e uma realização mais pessoal. Isso aí, para mim, é um movimento espiritual, né, um movimento de melhoria, de observação de espiritualidade, e eu acredito muito que o yoga ajuda nesse sentido, né? Então, por exemplo, a questão da fé, né? Então, fala-se muito da questão de fé religiosa e tal. Dependendo de como você vai trabalhar o yoga, que é com essa busca de trazer aquilo que já é bastante seu, né? Então, você já é uma pessoa que tem bastante fé religiosa, o yoga pode exaltar, ele pode aumentar isso, e isso vai ser favorável para o tipo de trabalho que você tem, né? Porque, como a Mayara mencionou, ele tem esse trabalho de trazer mais à tona aquilo que a gente já é, né? Realizar aqueles objetivos, né? Quando a gente era jovem, criança aí, mas, sabe, sempre tem um ajuste, né? A vida nunca é 100% tudo aquilo que a gente quer. Então, também esse ajuste que é, pô, aquilo ali também era coisa de criança, mas também de não abrir mão de tudo, eu acho que esse ajuste também faz parte desse processo de realização do Dharma, e é o processo do yoga como um todo. Bom, acho que essa pergunta... Acho que essa pergunta tem a ver também com uma que a Carolina falou aqui, mais ou menos, né? Mas a Carolina perguntou aqui no Instagram. E Mai, como você vê o yoga e o preconceito que as pessoas têm achando que é religião? Eu não gosto de nada de pessoas fanáticas. Não gosto mesmo. Mas, já viu que quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer levar os outros, assim, né? E eu acho que muita gente do yoga acontece isso. Por exemplo, a pessoa, meu caso, que eu era muito ansiosa. E daí você começa a meditar, começa a fazer os pranayamas e se sente muito bem. E daí seus amigos começam a ver essa diferença, e daí você fala: ai, nossa, você tem que fazer yoga também, ou você tem que meditar também. Daí meu marido tem um amigo que tinha hérnia e falou: pô, fulano, você tem que ir comigo fazer yoga, porque, pô, passou minha dor total, você tem que ir, é muito bom, tô fazendo há 2 anos. Isso acontece muito no yoga, de parecer que as pessoas estão ali, tipo, nossa, virou religião, né? Igual aquelas religiões que as pessoas querem te levar para a igreja delas. E eu, pelo amor de Shiva, vamos desmistificar isso, não acho que isso deve ser visto, o yoga, como religião. Apesar de yoga ter vindo do hinduísmo, ele é um darshana, um ponto de vista do hinduísmo, mas ao longo do tempo tiveram muitas quebras estruturais no Raja Yoga, no Yoga real, que talvez tinha esse lado mais voltado para a religião. Ou Bhakti Yoga. Eu tenho uma aula na nossa formação que é sobre os tipos de yoga e sobre o yoga clássico. Depois eu falo também sobre Hatha Yoga, como Hatha Yoga foi uma quebra disso no século XI. As pessoas olharem que o corpo dela faz sentido, o que elas sentem faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Você não precisa seguir só, talvez, o que está nas escrituras, que os brahmanes falavam que era para ser feito nos rituais. Então, essa questão de religião, eu acho que pode ter esses dois motivos. Um de as pessoas quererem levar as outras para o yoga porque sabem que aquilo fez muito bem para ela e elas querem compartilhar. E talvez o outro lado, por ter vindo do hinduísmo, ou por essa pergunta que o Dani falou, de trabalhar a espiritualidade. E trabalhar a espiritualidade é muito vago e é muito amplo. Então, porque se fosse assim, um ateu não poderia praticar yoga.
Pelo contrário, o ateu vai praticar por quê? Porque faz bem para ele, e não por algum dogma que ele vai praticar e vai ser um encontro com Ishwara. Eu estou entrando muito profundo, talvez, mas Ishwara significa Senhor. E você pode ver esse Senhor de acordo com a sua ótica. Ishwara para você pode ser Deus, mas para outra pessoa pode ser a sua voz interior, pode ser o seu coração, a sua voz, a sua verdade, né? Eu tenho essa percepção de que Deus mora dentro da gente também. Cada um é uma divindade. E quando você descobre isso, a sua divindade, é que você começa a trabalhar outros preceitos lindos, como a compaixão e a não violência. Porque você começa a respeitar o divino que existe no outro, como a saudação que a gente faz no yoga, namastê, né? O divino, a luz que habita em mim, sauda a luz que habita em você. E as pessoas falam namastê muito da boca para fora, eu acho que sem colocar isso em prática. Tô chegando um monte aqui, Dani, consegue ler? Não, eu não consigo ler, mas eu queria fazer uma observação aí, duas observações. Uma delas é essa questão do... Uma delas, primeiro, foi essa questão do Namastê, né? Só para já fazendo uma divulgaçãozinha, que a gente tem um grupo no Facebook, né? De debates. Então, é um grupo que até chegou um determinado momento ali que estava ficando chato, porque tinha muita gente divulgando, e a ideia não era essa. A ideia era discutir, trazer assuntos, trazer conteúdo. Então, a gente vai mandar o link depois, mas é só procurar, Conhecendo o Yoga a Fundo. Mas por que eu tô falando isso? Que daí a gente tem lá, e aí recentemente teve um debate sobre isso do Namastê, assim, que foi um dos mais longos, assim, sabe? Tipo, que todo mundo debateu, discutiu lá os pontos de vista. E eu vou bem nessa... E aí você pode entender por muitas coisas, né? Porque, de fato, o Namastê é uma expressão que é usada regularmente, assim, né? O indiano usa como uma coisa natural, mas tem essa interpretação efetiva que você falou, que é uma interpretação que vem de toda a espiritualidade indiana, assim. Então, obviamente, chegou um determinado momento que o hinduísmo ele se tornou uma religião institucionalizada, mas o que vinha sendo construído em termos de ideologia, digamos, da espiritualidade no hinduísmo, ela sempre teve esse preceito de que podem existir milhares de deuses, pode ter tudo que é poder, pode ter tudo, mas assim, tem uma coisa que supera tudo, e essa coisa está dentro do seu coração. Essa coisa, primeiro foi chamado de a voz de Brahma, depois foi mudando até Shiva e tudo mais, mas no fim o princípio é o mesmo, Purusha, o Ishvara, que a Mayara falou, e é muito libertador isso, e muito desenvolvido filosoficamente essa visão, porque desde o início, desde as primeiras Upanishads que a Índia começou a registrar, eles já traziam isso assim, olha, pode ter tudo, mas o maior de todos está dentro de você. Então isso é muito interessante, assim, e o Namastê entra nessa linha, no meu ponto de vista, que efetivamente é um reconhecimento que se esse eu, assim, que é acima de tudo, está dentro de mim, ele também está dentro do outro. Então, disso você já começa a extrapolar para as outras coisas, como, por exemplo, a não agressão, como você vai agredir, né, uma entidade aí, né, o primeiro ponto é isso, a não agressão, e depois vem a questão da compaixão e da compreensão como fatores naturais que vêm, primeiro com esse reconhecimento da força dentro de nós, né, e daí depois fica mais fácil de você extrapolar isso para o indivíduo. Bom, essa foi uma observação, a outra eu não anotei, mas daí agora acho que você pode continuar nas perguntas aí, mas eu acho que tá bom aí, o ritmo tá ok. Tá, você pegou a pergunta ali, Mai? Então, eu tô achando que é melhor as pessoas talvez falarem aqui mesmo. Mas você tá escrevendo no chat aqui, quando a pessoa escreve no chat do YouTube, não aparece para nós aqui aonde... Eu também não sei isso, a gente não está conseguindo ler as perguntas do YouTube. Efetivamente, eu não consigo parar para ler eu precisava ler aqui na tela, senão eu não consigo, né? E daí... Mas tá filmando no celular, no Facebook, Dani? Eu tô filmando no Facebook, tá. Agora, a gente tem uma pessoa que a gente pediu para ler os comentários pra gente, e ela tá falando no WhatsApp, nenhum dos dois podem abrir o WhatsApp, então
Se quiserem, podem perguntar aqui no Insta ou no Facebook, né, Dani? Tu consegue ler as do Face? As perguntas? Eu consigo, acho que consigo aqui as do Facebook. Não sei se eu consigo. Acho que não. Dois gênios. É. Mas por que não veio aqui a mensagem? Aqui, ó, a pergunta aqui nesse chat aqui. Ah, é. A pergunta Mas tinha que vir aqui, ó. ele tá aqui? Não, né? Então tá sim, acho que tá, tem aí. Então escreve aqui pra gente, nesse chat. Escreve no chat aqui as perguntas. Ah, tem uma outra alternativa aqui também. Eu pensei, a gente olhar no YouTube. Não, deu. Agora eu consegui. Ó, então aqui, ó. Pô, tem muitas. Ó, nota uma forte ligação do Mahasadhana de algumas escolas. Vocês têm um curso de yoga para pessoas com problema de hérnia discal, tipos de posições específicas que podemos fazer? Tá. Quer responder mais sobre isso? Daí Bom, tem outra. eu sempre gosto de falar sobre a nossa professora Bia. Tá Como ouvindo? foi? Tô aqui, agora ficou confuso. Tá. Tá. A Bia, nossa professora, ela sofre de dores crônicas na coluna há 12 anos. E ela fala que o yoga melhorou muito para ela. Por outro lado, yoga não é isento de riscos. Tem um livro muito legal para ler sobre isso que se chama. Ixi, meu bebê tá chorando, tá com o pai. Se chama A Moderna Ciência do Yoga. Nesse livro, ele mostra os riscos realmente e os benefícios do yoga, e os riscos não são poucos se você não praticar com um profissional experiente e certificado, que estudou realmente para ser professor. Então, eu acho que você depende do estilo de prática que você fizer e você se conhecer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu acho que seria perigoso e irresponsável eu falar, né, não, faz com a gente, tem várias aulas da Bia que você vai fazer. Eu pratico Satya, pratico verdade. Eu acho que você pode testar, experimentar o nosso 1 mês grátis e ver como você se sente. O que você deve evitar em caso de hérnia são posturas para frente, antiflexões são contraindicadas, apesar de o senso comum falar que são retroflexões, flexões da coluna para trás, que devem ser evitadas. As retroflexões, principalmente em lesões na L4, L5, elas despressurizam, tiram a pressão ali que está fazendo entre uma vértebra e outra. Então, acho que é você sentir. A gente tem dezenas de aulas, 15 professores na nossa plataforma, tem aula de todos os estilos, mas é por isso que a gente, pelo aplicativo, importante falar isso, no site a gente não tem free trial, pelos apps a gente dá 30 dias grátis, inclusive para a pessoa praticar e ver se é isso que ela quer, se ela gosta, se ela se identifica. Eu vou responder a Tami. O vegetarianismo no yoga é algo apenas baseado no conceitual ou melhora a conexão, posturas? Eu falo também que a pessoa tem que experimentar. Eu acho que sim, você não se alimentar de toda aquela energia densa que veio junto com a carne, você melhora a sua meditação e você melhora o seu desenvolvimento na jornada do yoga, sim. Tudo que você come, tudo que você usa, você tem que ter a consciência de que veio aquela energia junto, da onde foi produzido e da onde que veio. E no caso da carne de animais mortos, mais denso ainda. E o vegetarianismo podia entrar nessa questão da ahimsa, de não violência, mas não é para você praticar yoga, você tem que se tornar vegetariano. Não, vai da sua conexão e vai do que você sente, porque muitas vezes você vai estar agredindo a si mesmo com alguma restrição alimentar, tá? Você tem que também ver o que faz bem para você. Tem uma pergunta do Andy para o Dani. Dani, qual pranayama você indicaria para quem é muito ansioso?
Muito bom. Bom, eu queria primeiro falar algumas coisas, eu queria falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre essa questão do vegetarianismo. Então, eu já fui, eu comecei a ser vegetariano por conta do yoga, eu sou vegetariano há 20 anos, mas com o tempo eu acabei vendo que isso não era tão expressivo assim na literatura do yoga quanto o que as pessoas falam. Né? Então, de fato, há yogins que comem carne, e isso, assim, sabe, não é um sacrilégio, não é você cometer um pecado, não é por aí. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, a base de toda a espiritualidade hindu, ela, na verdade, ela é mais correto chamar a espiritualidade védica, né, porque os Vedas vieram antes do hinduísmo como um todo, então toda essa espiritualidade, ela tem esse respeito a essa voz interna. Então, acho que isso aí é acima de tudo. Eu queria falar um pouco qual é a minha opinião com relação ao vegetarianismo, e que é uma opinião que pode mudar mais para frente. Eu posso vir a comer carne mais para frente, não sei, eu acho que não tenho isso como uma coisa fechada. Eu acho que se é fechado, ele poderia me incomodar a ponto de se tornar uma repressão. Então, hoje é uma posição minha, que, como eu falei, pode mudar, mas como que eu vejo a questão do vegetarianismo hoje, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que hoje em dia, se efetivamente você quiser, você consegue ter um escravo na sua casa. É proibido, mas se você quiser um jeito assim, você dá um jeito, você entra na Deep Web, você fala com um traficante lá, o cara te manda um escravo da Tailândia, sei lá, você vai ter algum escravo na sua casa. Pô, vai ser bom? Cara, vai ser bom, né? Tipo, você não vai precisar fazer várias coisas, não vai precisar pagar ninguém, vai ficar aquele cara ali trabalhando para você 24 horas por dia. Muito legal para você. Mas o ponto é, aqui sofrimento da outra pessoa, sabe? Aqui sofrimento do outro ser, você vai ter um prazer para você. Então, você já começa a interferir numa coisa que não é só sua, sabe? Já entra numa área que já está afetando a outra pessoa. E aí, no caso, eu considero os animais como uns seres, assim, que merecem o respeito, que mereceriam a nossa atenção aí, o nosso cuidado. Então, assim, comer carne é bom, faz 20 anos que eu não como, mas efetivamente deve ser, porque senão todo mundo não comeria. Mas o ponto é que eu entro é que o meu prazer, assim, ele vale a morte do animal, então esse é o ponto. Então, eu acho que, assim, o caso se eu estivesse na mata, desesperado, morrendo de fome, eu comeria carne com certeza. O que eu me questiono hoje é essa questão, sabe? Tipo, eu posso comer algo que vai me alimentar e vai me dar prazer, porque a alimentação vegetariana, ela é prazerosa, e eu não preciso sacrificar alguém, sabe? Eu não preciso contratar eu não preciso comprar um escravo. Eu posso fazer essas coisas ali que assim, eu vou abrir mão de um certo conforto, de um certo prazer para preservar uma coisa que eu acredito que não faça bem para outra pessoa ou que não faça bem para outro animal. Então, esse é o meu ponto hoje, ele é muito mais ideológico do que uma coisa, regras do yoga, mas é um ponto de vista meu, assim, e é o que eu acho. Bom, agora voltando à pergunta que era sobre o pranayama, né? Eu tenho um artigo escrito lá no YogiNet que é qual a melhor técnica do yoga para reduzir a ansiedade. Bom, e daí a gente tem também um compilado de artigos sobre ansiedade, porque muita gente procura o yoga por conta da ansiedade, então eu organizei um post que tem todos os textos que a gente já produziu, inclusive webinars aqui, a Mayara deu 2 sobre yoga e emoções e tal, e então tem muita informação no YogiNet sobre ansiedade. Se você procurar lá, você vai achar bastante informação. Então, o primeiro ponto é que a ansiedade, ela é natural nossa, é um estado que todo mundo sente, assim como a gente sente fome, assim como a gente sente sede, a gente tem um nível de ansiedade que é natural, todo mundo tem, não tem como acabar com isso, nem seria bom, porque se você não tivesse um mínimo, né, é aquela coisa, o cortisol faz bem ou faz mal? Né, o cortisol é o elemento que se libera no estado de estresse. Faz mal porque começa a produzir. Se não tiver cortisol no seu corpo, você nem levanta de manhã. Então, é o quanto cortisol tem. E a ansiedade, ela entra mais ou menos nesse nível, que é um pouco de ansiedade normal. Você vai ter um momento do seu dia que você vai ter uma certa angústia, ou no final de semana você vai ter uma certa angústia normal. Agora, isso é constante, aí tem que se observar, né? Porque daí passa a ser um ponto como uma febre, que é um aviso do corpo de que algo não está bem, que você não está andando de forma condizente com essa voz interna que a gente falou. E daí vem toda a questão dos kleshas,
que é uma parte que Patanjali descreve, que são dificultadores de um estado de bem-estar aí, e esses kleshas, eles vão aumentando à medida que a gente vai tendo essa angústia, essa ansiedade. Então, por que eu estou dando toda essa explicação? Por quê? Porque para diminuir a ansiedade, ela não é algo complicado. Por exemplo, todas as técnicas de asana, elas têm esse trabalho. Se você não consegue ficar 1 minuto parado numa posição, isso aí você vai treinando e é natural que você vai gerando um estado de mais calma, de mais tranquilidade, de diminuição de ansiedade. A respiração é a mesma coisa. Agora, você fez aquilo e no momento você realmente sentiu o efeito, né? Mas no dia a dia continua, você tem que fazer uma observação mais profunda e essas observações, essas sacadas, isso que é a grande, a coisa mais fantástica do yoga, essas sacadas de assim, para onde que o meu caminho tem que ir, essas sacadas aparecem muito na prática. Aparece no momento em que a gente faz um relaxamento, faz uma meditação, tranquiliza. Então, isso é muito interessante. Agora, para diminuir um pouquinho, qualquer prática do yoga vai diminuir. Agora, se você tivesse que escolher uma, que é a que eu coloco lá no texto, é a expiração de forma lenta. Então, a saída do ar lenta é o que mais efetivamente melhora a ansiedade. Dei uma pequena voltinha aí de 10 minutinhos, mas Não, pranayamas, no geral, todos eu acho que trabalham as emoções. E é isso, eu dei uma palestra aqui, um hangout só sobre isso, yoga e emoções. Teve outro só yoga e ansiedade, em que eu falei bastante sobre ansiedade. E tem um videozinho também meu curtinho aqui no YouTube de 1 minuto, que são 5 dicas para ansiosos, o que fazer quando bate o ataque de estresse. Eu consegui pegar uma pergunta aqui que é de dicas de livros, que foi feita aqui pelo YouTube. Tem um texto meu também lá sobre dica de livros, os livros que eu recomendo para iniciante, os livros mais profundos. Vai lá no blog, acho que tem muita pergunta aqui. A gente é o blog de yoga mais acessado do Brasil. A gente tem muito conteúdo gratuito, tem muitos e-books gratuitos. Tô achando até que eu deveria escrever um e-book Yoga e Ansiedade, né, Dani? Acho que vai para compilar isso, porque as pessoas acabam não lendo. Baixa o app, que mesmo que você não assine, você vai recebendo as notificações de texto novo e tal, e porque a última parte do nosso aplicativo é o blog, e tem conteúdo diário lá, então vejam, para a gente não ficar todo hangout falando as mesmas coisas repetitivas. Eu acho que para finalizar, aqui tem bastante gente no Instagram, Dani, perguntando mais efetivamente aqui, ó, o Le Papillon. Gostaria de informações do curso de formação. O nosso curso de formação, acho que as pessoas têm dúvida de, sabe, como é que é online, como é que é semipresencial, né? O nosso curso, quem pergunta se é obrigatório participar dos 2 encontros presenciais de final de semana, para quem não quer daí a formação de yoga, quer só estudar, se aprofundar na teoria, fazer como algo pessoal, e a gente tem o aprofundamento, daí esse é 100% online. Você assiste pelas videoaulas e a gente tem um encontro, só que não é assim, ó, igual live do YouTube. A gente tem uma plataforma nossa, tipo como se fosse um Skype geral, sabe? Em que as pessoas podem interagir e fazer as perguntas também. Então, isso é muito legal da nossa plataforma, que é para uma vez por mês tirar as dúvidas. E daí tem gente perguntando da parte prática. Pela parte prática, você tem o nosso plano premium liberado para você fazer as aulas. A gente é uma formação que no começo é muito filosófica, porque a gente acha que a prática se aprende praticando, e daí por isso a gente libera as aulas da nossa plataforma para os alunos fazerem, e a gente foca muito daí nisso de filosofia, de yamas e niyamas, de yoga clássico, de chakras, de meditação, de estados de consciência, porque para você ser um bom professor, você deve dominar essa parte teórica,
e a parte prática você vai pegando aos pouquinhos. Daí por isso que a gente recebe muita pergunta de gente, mas eu pratico há 4 meses, eu posso fazer a formação? Eu sempre respondo que acho que sim, porque você já vai começar aprendendo certo essa parte teórica e não vai já aprender com a cabeça cheia de conceitos errados, e isso vai ser um acelerador evolutivo para a sua parte prática, né? Você for sabendo mais por que você está fazendo aquela posição, quais são os efeitos daquele asana e tal, isso melhora muito a sua parte prática mesmo. E daí quem quiser saber mais mesmo, quer ver a programação, manda um e-mail para formação@yoginep.com ou entra lá no site, vai na página de formação de professores, e daí eu que respondo os e-mails da formação, eu mando lá a programação, os dias do encontro presencial e como funciona tudo. Inclusive, quem assistiu aqui hoje o Hangout se inscreveu no link, então, ó, o pessoal do que tá vendo aqui pelo Insta e não se inscreveu para receber o link pelo YouTube, se inscreve, porque todo mundo que assistiu vai receber um presentão de um cupom para formação, tá? Então, é isso. O curso de Pati Preta. O curso de formação dura quanto tempo? 5 meses. Tá? 5 meses, aulas intensas, você passando na prova teórica e prática, que é do último encontro, que é ao vivo, que é presencial, você tem a certificação de professor de yoga. Mai, e também uma coisa assim que me deixa muito motivado assim com relação ao curso é porque efetivamente a gente está vendo as pessoas que passaram pelo curso, que tinham um intuito de dar aula e de ajudar outras pessoas, né? Porque eu acho que o nosso trabalho é por aí, assim, eu acho que o yoga é uma ciência que efetivamente pode ajudar na vida das pessoas, que pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Se não fosse por isso, você, todo mundo não continuaria aí as suas práticas, então a gente está vendo efetivamente esse efeito e está vendo nas outras pessoas que continuam como alunas. E aí a gente tem várias alunas que já passaram pelo curso, a gente tem mais de 70 pessoas que passaram pelo curso, que abriram as suas próprias escolas, inclusive que estão dando aula em lugares que antes não tinha formação de yoga, porque o curso, na verdade, começou justamente com isso. A gente começou a se questionar assim, bom, efetivamente o que a gente ensina num curso de formação, tanto eu quanto a Mayara, nós já tínhamos ministrado cursos de formação. Efetivamente o que a gente precisa ensinar num curso de formação, a gente não conseguiria transmitir online, não só a parte teórica, mas também as práticas que as pessoas podem fazer no YogiNep, mais do que qualquer outra escola, né? Porque se você quiser, você entra no YogiNep e faz 8 horas de aula por dia. Numa escola, você não, às vezes, nem tem tanta aula. Então, assim, o que a gente não conseguiria ensinar? Né? Seria efetivamente essa parte da correção, conhecer as pessoas, estar próximo ali. Ou então, vamos fazer 2 encontros que a gente consiga, num final de semana, aí, fazer intensivo, assim, no final de semana a gente passa quase 20 horas juntos estudando, e aí passa essas partes e o resto cada um vai fazendo o aprendizado por si mesmo. Será que isso não funciona? É óbvio que funciona, sabe? Você criar um preconceito que, não, precisa ter o contato, não, você está partindo do pressuposto que todo o ensinamento hoje que existe via internet, ele não funciona. Então, eu mesmo faço vários cursos online e que você faz provas e que você vê que realmente você aprendeu. Então, hoje eu acredito muito nesse tipo de formação, acho que isso é o futuro. Tanto a parte de estudo, da pessoa ir lá e fazer o autoestudo por ela mesma, né? Inclusive, eu tenho um curso disso. Mas, no nosso caso, a gente ainda tem esse acompanhamento que é todo dia, né? Todo dia, eu, a Mayara, a gente está lá no grupo da formação, acompanhando o que está acontecendo. E uma vez por mês, a gente sempre tem um encontro que a gente vê as pessoas, e esses 2 encontros. Então, eu acho que o curso, efetivamente, esse resultado que a gente está vendo das alunas aí abrindo escolas e já dando aula, e aí a gente vê os vídeos... Fazendo evento, né, Dani? Fazendo retiro, as meninas da primeira. Então, tipo, pessoas em cidades do Amapá, que é uma cidade que nunca tinha gente, ou cidade do Mato Grosso. De Manaus. Exatamente, a menina de Manaus, a Cíntia,
a Maiara, que é uma menina que mora fora do Brasil, até na Bolívia. Então, a gente teve muita gente aí que, de fato, conseguiu, assim, né, o que era a nossa intenção. Então, hoje, eu falo desse curso, assim, sem nenhuma restrição, sabe? Eu não tenho... O que pode acontecer? Pode você não gostar do conteúdo, isso aí pode acontecer. Isso aí pode acontecer. Só que daí vem o ponto de que você não vai fazer um curso de R$3.000 em umas pessoas que você não conhece. Então, o primeiro ponto é dar uma lida lá, ver se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo, tanto no YouTube, no blog. A Mayara falou ali do blog. Todo dia tem 2 posts novos por dia. Então, tipo, todo dia a gente está produzindo texto. Então, dá uma lida, dá uma estudada. Se você gosta do conteúdo que a gente vem produzindo, a formação ela vai ser um aprofundamento desse conteúdo, mais uma customização, né? Uma particularização para você. Então, você vai chegar lá, pô, com essa dificuldade, eu dou aula para esse tipo de público, a gente vai te ajudar, te direcionar. Então, eu falo hoje com muita tranquilidade, assim, porque eu vejo que, efetivamente, esse curso, ele está formando professores, porque eu já formei professora no ao vivo, e eu vejo a qualidade dos 2 trabalhos, assim, efetivamente, a gente tem conseguido produzir bons resultados aí, bons professores. Quem quiser acompanha as meninas aí no Instagram, ver o conteúdo delas, ou até ver alguma aula delas. O que eu recebi de pergunta esses dias foi uma menina que falou, mas como é que é a aceitação no mercado de quem fez uma formação online? É que é isso, você vai receber a certificação minha, assim, tem outros professores, né? A Mila Monteiro, da parte de chakras, o Sandro Shankara, que é um cara que tipo, eu admiro muito, sabe muito de mantra, ele dá a parte de mantra. Pedro Franco dá uma aula de tantra. Tem outros professores convidados na nossa formação, todos professores incríveis. Mas o certificado de 200 horas de professor de yoga é assinado por mim e pelo Dani, entendeu? Então é isso, a gente está certificando que você estudou. Tá? Então, não é assim, um certificado online. Não, você recebe impresso com a minha assinatura e do Dani de que você passou como professor de yoga. E assim, eu nem dou bola para... Quando a gente fez o primeiro, que criticaram, nossa, como assim está online? É gente que não faz nada pelo outro e só sabe criticar. Porque não sabe, devem morar em São Paulo, essas pessoas que criticaram e acham que, né, São Paulo, como tem uma oferta enorme de formação, e, né, quem mora em São Paulo sabe o preço de uma formação, chegando a 2 dígitos, não 1 dígito como a gente, muitos dígitos. Então, a gente quis fazer algo muito mais acessível sem a barreira física para essas pessoas que moram longe de grandes centros, que não moram em São Paulo, Rio, né? Tem gente, uma menina, esqueci o nome da cidade dela, no interior do Rio Grande do Sul, que falando para ela ir até Porto Alegre fazer uma formação, eram 8 horas de carro e ela tem 3 filhas, ela nunca ia conseguir ser professora de yoga se não fosse Yoga App. Então, esses depoimentos me enchem, assim, de satisfação que eu estou cumprindo o meu dharma e que é muito maravilhoso dar essa oportunidade de pessoas que não teriam tempo, ou porque tem filho, ou porque a maioria das formações é de final de semana e querem ficar com a família, ou porque trabalham a semana inteira, dar essa oportunidade de pessoas estudarem e talvez virem a ser professores. Tem uma xará minha aqui, perguntando se essa formação vale internacional. Depende, ela vale internacional porque a gente cumpre a exigência internacional de 200 horas, mas, sinceramente, se você vier morar nos Estados Unidos, faz uma formação já em inglês, para já aprender os termos em inglês, e algo que seja credenciado aqui no Yoga Alliance, tá? Se você tem planos de morar nos Estados Unidos, faz já direto alguma do Yoga Alliance. Vale internacionalmente, mas eu tô sendo sincera aqui, que eu acho mais válido você já aprender em inglês. Sim. Mas com relação a essa questão também da qualidade do mercado, eu acho que vai muito também como o próprio profissional, ele se coloca, ele efetivamente se vende, digamos assim, né? Porque isso vai definir muito mais, sabe? Tipo, vai ser muito mais importante quando você chegar numa academia, assim, se você for bem apresentado, souber falar bem, mostra que você domina aquele assunto ali,
mostra, olha, eu tenho um Instagram que já funciona, meu Instagram é focado em yoga, porque eu sou professor de yoga, e por aí vai. Essas coisas, né, efetivamente elas acabam funcionando muito mais do que, olha, eu tenho um certificado X e Y, porque o que vai garantir mesmo não é o certificado X e Y. Vai garantir que, assim, ó, você acabou a aula, seu aluno abriu um sorriso e falou assim, aula que vem eu tô aí. E aí ele vai, vem eu tô aí, aula que vem eu tô aí. Isso aí, efetivamente, é a maior demonstração da qualidade da sua formação. Se os seus alunos, eles gostam da sua aula e eles falam assim, ó, vale a pena eu pagar por isso que o cara me entrega, porque é uma aula que realmente me ajuda a viver melhor. Se não fosse por isso, ninguém pagaria. Então, acho que esse é o maior certificado. É a qualidade da aula que você está dando e o feedback que os alunos recebem. E aí é outro ponto também, que muita gente não sabe isso, mas no yoga é normal as pessoas fazerem mais de uma formação. E isso é interessante, né? A gente tem muita gente também que fez a primeira conosco, que já tinha feito e agora está fazendo de novo uma outra formação. O pessoal está fazendo muita gente que fez o curso do Yoga Nap está fazendo a formação com o Pedro Franco agora ao vivo. Então é muito legal esse trabalho, porque efetivamente o yoga ele tem a vantagem de não ser uma coisa fechada, acadêmica e com regras do governo, sabe? A gente tem essa possibilidade de ser mais aberto, de dar a possibilidade da pessoa estudar aquilo que para ela é mais importante, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha mais com crianças, ela pode fazer uma formação mais genérica e fazer uma formação específica de yoga para crianças, ou com idosos, a mesma coisa, sabe? Ou fazer um curso... especialização, né? Tá fazendo uma especialização. Então, assim, o nosso curso, ele já é completo por ele mesmo, mas a gente estimula que a pessoa faça, e também, muita gente, acho que praticamente metade dessas mais de 70 pessoas aí que fizeram, já tinham feito um curso, né, mãe? A gente já dava aula. Na verdade, o que tinha era que tinham feito curso, mas, por exemplo, tinha feito uma formação mais específica dessa para criança, e daí sentiu falta de uma abordagem mais filosófica, um curso mais intenso, assim, nessa parte, como o nosso nessa parte teórica, né? De estudar o que é o yoga clássico. Agora o Dani, para essa nova formação, fez cursos do Yoga Sutras, de Patanjali, então algo bem profundo, né? Eu tenho muito orgulho de quem estuda com a gente, vai saber falar, vai saber o que é yoga. E é isso, a pessoa dar uma boa aula, como o Dani falou, é o maior certificado, né? E para você dar uma boa aula é você praticar bastante. E você conseguir também passar a sua experiência de prática para outra pessoa. Então, quem faz o curso também muito é o aluno, como é que ele está estudando no seu tempo, se ele está respondendo quiz, se ele está... Chegou uma pergunta aqui. Qual o tempo de dedicação de estudo? Como que ele está estudando e praticando. Então, Olha, gente, ficaram talvez algumas perguntas sem respostas, a gente, para um próximo, pensa melhor nisso, a gente quis fazer por todos os lados, né? A gente está ao vivo no Facebook, ao vivo aqui no Instagram, ao vivo no YouTube é onde tem mais gente. Ô, Maia, eu vou fazer a última, então, responder essa última aí, que ela falou com relação ao tempo de dedicação de estudo, né? Bom, então a pergunta é, quanto tempo de dedicação de estudo aí para fazer a formação? Então, o que tem de curso, a gente entrega 2 aulas por semana, aulas teóricas, né? E além disso, a gente sugere que a pessoa faça pelo menos 3 aulas por semana práticas. E ela pode fazer essas práticas ou na escola que ela já faz a prática, ou as aulas práticas no YogiNap, gravadas ou ao vivo. E daí, além disso, existe uma bibliografia que a gente recomenda, com alguns livros que a gente considera importante, mas vai abrindo, assim, sabe? Tipo, a formação é muito aberta, ela vai abrindo, 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 e daí vai depender muito do tempo que realmente você tem disponível. Se você quer só simplesmente fazer o teste aí, passar, você tem que assistir essas aulas, fazer essa aí, então, digamos, dá aí umas... 3 horas. 3 horas de aula, umas... Não, eu tô falando 3 horas semanais. Umas 5 horas semanais, eu diria, mais o estudo, né? Mais um pouquinho de estudo que tem que ter, umas 5 horas semanais. Mas você pode ampliar bastante isso, se você quiser, porque as aulas vão abrindo, elas vão tendo links, né? Ela vai podendo indo aqui, vai podendo tendo abrir mais, mas o mínimo seria isso, umas 4, 5 horas semanais de dedicação a isso.
Tem bastante gente perguntando aqui no Instagram e no YouTube sobre a data dos encontros. É um em outubro e outro começo de dezembro. A gente já tem as datas, a gente vai mandar a programação já com as aulas e com a data dos encontros presenciais. Tá, tem Manda aqui a pergunta, Cícero. Tem um rapaz perguntando bastante sobre a questão do Mahasadhana, do Shivananda e do Ashtanga Sadhana. Bom, inegavelmente, só para responder, porque ele já fez várias vezes a pergunta, aí a gente não vai aprofundar isso, mas, assim, inegavelmente o De Rose tem uma influência do Shivananda, ele estudou lá, foi sempre o ashram que ele ficou, então, certamente, muita coisa ele pegou do Shivananda, né? Você tem a própria formação do Shivananda lá, tem várias técnicas que o De Rose aplicou ao Ashtanga Sadhana, então, quem se quiser aprofundar mesmo isso, eu recomendo que você dê uma estudada na formação Shivananda, porque ali você vai encontrar bastante relação entre o Mahasadhana do Shivananda e o Ashtanga Sadhana do De Rose. Então, o que eu posso dar de indicação para você é isso, vai nos textos ou ver se você acha alguma apostila de formação, da formação do Shivananda, daí você vai achar essas relações, porque efetivamente elas existem. Quem já agora que eu escutei a pergunta. Quem já foi para o Shivananda Ashram, efetivamente, já praticou lá, vê que tem muita influência do Shivananda, né? Muita coisa, inclusive, que não é dita que é do Shivananda, que é do Shivananda tem no Swastika. Então, acho que essa é a pergunta aí que o menino ficou perguntando várias vezes. O nome dos asanas, né? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, qual que é a nossa linha? A gente fala que é yoga ponto, mas a base é Hatha Yoga. E não há uma universalização dos nomes dos asanas, né? Para alguns, um Padarastasana se chama Uttanasana em outras linhas. E a gente sempre procura ensinar como que é o nome nessas linhas diferentes. O De Rose usa alguns nomes diferentes, mas muito parecidos com realmente que você vê numa apostila da formação do Shivananda. A gente usa na base os asanas principais que aparecem no Hatha Yoga Pradipika, e os 108 asanas, a gente procura falar os nomes que fala em diferentes linhas para o professor não achar assim, nossa, mas na minha formação eu aprendi que era o Uttanasana, e agora fui fazer uma aula e falava Padarastasana. Eu tenho a visão de que o sânscrito é importante no yoga, você aprender sânscrito, inclusive tem uma aula muito boa do Dani na nossa formação sobre sânscrito, mas que você saber os efeitos, os chakras, pranavayus acontecendo em cada asana é muito mais importante do que o nome do asana em si e essas diferenças que existem. Tá? Começou uma contagem regressiva aqui. Porque é 1 hora de transmissão. Mas a gente finalizou aqui já. Tá. Então a gente pode finalizar por aqui mesmo. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. E a gente vai ficar aberto aí. A gente fez bastante relacionamento por e-mail, vai continuar valendo o e-mail. E quem quiser pode nos escrever e a gente vai mandar aí um presentinho para quem participou e quer participar do curso. Pode fazer aí mais suas considerações finais. É isso, adoro essa nossa interação sem fronteiras. Para quem não sabe, eu moro em Miami, o Dani em São Paulo, e a gente tendo alunos do Brasil inteiro e se sentindo realmente conectados, levando conhecimento, teoria, autoconhecimento e transformação para tantas pessoas. Então, obrigada pela presença. Tenha um lindo domingo, uma linda semana. Vou encerrar aqui no nosso Insta e faço o encerramento aqui. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Tenha uma linda noite.